Oi, eu sou a Tamires, do Departamento de Gestão e Seleção de Docentes e Auxiliares de Docente, e eu estou aqui hoje para falar um pouquinho a respeito de pretos, pardos e indígenas, os PPI. Bom, primeiro é interessante explicar para vocês de onde surgiu os PPIs. No dia 15 de janeiro de 2015, saiu a Lei Complementar 1259, que autoriza o Poder Executivo a instituir sistema de pontuação diferenciada nas seleções públicas do Estado de São Paulo. Aqui eu coloquei um print da Lei Complementar, mas se a unidade quiser ter acesso a ela na íntegra, é só pressionar a tecla Ctrl do seu teclado e clicar sobre a imagem, que já será remetido ao site da Assembleia. Em 19 de dezembro de 2018, saiu o decreto 63.979. Esse decreto, ele explica como é feita a análise da pontuação diferenciada, trazendo as fórmulas e as maneiras de aferição. Da mesma forma como na lei complementar, basta pressionar a tecla Ctrl do seu teclado e clicar na imagem do decreto para ter acesso ao site da Assembleia, o decreto na íntegra. Agora, como é feita a aplicação das medidas dos PPIs no Centro Paula Souza? As orientações estão contidas no Manual das Seleções Públicas, Processo Seletivo Simplificado, Concurso Público de Docente e Concurso Público de Auxiliar de Docente, porque a aplicação da PD para os PPIs é feita em todas as seleções. Edital de abertura de inscrição, que traz informações não somente para a unidade de ensino, mas também para os candidatos de todas as seleções. E, é claro, no site do Departamento de Gestão está o link, da mesma forma como nas imagens anteriores, pressionando a tecla Ctrl e clicando sobre a imagem, vai ser remetido para o site do DGS-DAD. Agora, sobre as inscrições dos candidatos PPI. O candidato que no ato da inscrição declarar-se preto, pardo ou indígena pode manifestar interesse em utilizar o sistema de pontuação diferenciada. Para fazer jus à pontuação diferenciada, o candidato deve, no ato da inscrição, cumulativamente, se declarar preto, pardo ou indígena e declarar, sob pena de lei, que não foi eliminado de seleção pública estadual anterior, decorrente de falsidade na autodeclaração, e manifestar interesse em utilizar a pontuação diferenciada. A opção pela utilização da PD ela é feita no preenchimento da ficha de inscrição e é permitido ao candidato se declarar preto, pardo ou indígena e manifestar que não deseja se beneficiar da PD, e a unidade de ensino vai levar em consideração o preenchido na ficha de inscrição pelo candidato. E os candidatos PPI, eles participam da seleção em igualdade de condição com os demais candidatos. Agora, ao candidato PPI portador de deficiência. O candidato preto, pardo ou indígena portador de deficiência, ele pode se beneficiar do sistema de pontuação diferenciada cumulativamente das prerrogativas asseguradas na Lei Complementar 683 de 1992, levando em consideração as informações dos slides anteriores, ou seja, a ficha de inscrição. Agora, explicando um pouquinho a respeito da pontuação diferenciada. O sistema de pontuação diferenciada consiste na aplicação de fatores de equiparação mediante acréscimo na pontuação final do candidato beneficiário em cada fase da seleção. Se a seleção tiver mais de uma fase, a PD deve ser aplicada em cada uma delas. O cálculo da PD. PD. Pontuação diferenciada a ser acrescida à nota. MCA. Pontuação média da concorrência ampla. Todos os candidatos que pontuaram. Entende-se por concorrência ampla. Todos os candidatos que pontuaram e não se declararam pretos, pardos ou indígenas. Os candidatos que se declararam pretos, pardos ou indígenas, mas optaram por não utilizar a pontuação diferenciada. A MCPPI é a pontuação média da concorrência PPI.
todos os candidatos PPI que pontuaram. Agora vamos sobre a aplicação dessa PD. Calcular a aplicação da pontuação diferenciada, a nota dos candidatos obtida na fase da seleção pública, utilizando a seguinte fórmula. NFC PPI, que é a nota final do candidato PPI após a aplicação da PD. Após essa aplicação, a NFC PPI passa a ser a nota que vai na classificação desse candidato, a nota definitiva dele. NSC PPI é a nota simples do candidato PPI, aquela que ele obteve, por exemplo, diante da banca examinadora. A eliminação dos candidatos que não obtiveram desempenho mínimo estipulado no edital de seleção ocorrerá após a aplicação da PD sobre a nossa nota simples do candidato beneficiário. O que significa isso? O candidato PPI ele só pode ser eliminado da seleção pública por desempenho mínimo após a aplicação da PD. Se existe uma nota mínima, por exemplo, de 50 pontos, e o candidato PPI tirou menos que 50 pontos na prova, a unidade primeiro vai ter que aplicar o cálculo da PD. Se mesmo após o cálculo da PD ele continuar com nota inferior a 50 pontos, ele é eliminado da seleção pública. Agora, se após a aplicação da PD a nota dele for superior a 50 pontos, ele continua na seleção. No caso das seleções públicas que não tenham desempenho mínimo estipulado, o cálculo da PD é feito para todos os candidatos PPI. Agora, quando não aplicar a pontuação diferenciada. Na inexistência de candidato PPI entre os habilitados, quando na fórmula de cálculo da PD a MCPPI for maior que a MCA, ou seja, quando a nota dos candidatos PPI, a média, for maior do que a média dos candidatos de ampla concorrência. Aos candidatos que zeraram na fase da seleção, aos candidatos PPI que tiveram desempenho menor que o mínimo estipulado, e quando todos os candidatos ampla concorrência tiveram desempenho menor do que o mínimo estipulado na seleção. Porque para poder realizar o cálculo da PD, você precisa de candidatos que tiraram o mínimo estipulado, tanto PPI como ampla concorrência. Agora, sobre a planilha de cálculo e aplicação dessa PD. O nosso departamento ele disponibiliza uma planilha de cálculo de PD para cada fase de cada seleção e disponibiliza também videoaulas de como utilizar essas planilhas. Então, caso a unidade tenha dúvidas no preenchimento, assista primeiro às videoaulas desse preenchimento. Aqui nós vamos falar apenas sobre a utilização dessas planilhas. Para utilizar a planilha, a unidade vai baixar o anexo, preencher corretamente. Esse documento ele não é publicado em diário oficial, mas ele deve ser arquivado no processo da seleção pública. Sobre a aferição da veracidade da autodeclaração. Após a publicação do resultado da primeira fase da seleção, vem a fase de aferição da veracidade da autodeclaração dos PPI. Essa aferição, ela consiste na verificação da fenotipia, na aparência, dos candidatos que se declararam pretos ou pardos. Para os candidatos que se declararam indígenas, é considerada a análise do RANI, o Registro Administrativo de Nascimento do Índio. Essa fase ela possui caráter eliminatório e somente são convocados os candidatos pretos, pardos e indígenas que optaram pela pontuação diferenciada. Agora, quem não deve ser convocado? Aqueles candidatos que não manifestaram interesse na pontuação diferenciada, os candidatos PPI que zeraram na seleção, quando o desempenho desse candidato foi menor do que o mínimo estipulado no edital da seleção, e o candidato PPI que não compareceu na fase anterior.
Agora sobre a comissão de aferição. A comissão de verificação tem como atribuições ratificar a autodeclaração firmada pelo candidato que manifestou interesse, decidir nos casos duvidosos sobre o direito do candidato a fazer jus à pontuação diferenciada, decidir em juízo de retratação com o auxílio da coordenação de políticas para a população negra e indígena, quando for o caso, os pedidos de reconsideração. A comissão de verificação ela é composta por 6 membros, 3 titulares e 3 suplentes. É obrigatório que ao menos um membro da comissão, um titular e um suplente, seja preto ou pardo. Em caso de impossibilidade, a unidade deve encaminhar e-mail ao DGSDAD. Não poderão participar dessa comissão docentes contratados por prazo determinado, o diretor da unidade de ensino, o diretor da unidade de ensino designada para responder pelo certame em caso de impedimento, docente ou servidor administrativo da unidade de ensino onde o diretor encontra-se impedido de responder pela seleção. A designação dos membros da comissão de verificação obedece os princípios constitucionais, em especial o de moralidade e impessoalidade, em relação aos candidatos inscritos, e seus membros devem assinar a declaração em termo de confidencialidade. Agora, a documentação para a comissão de aferição. As documentações são a declaração, termo de confidencialidade, que deve ser assinada e anexa ao processo, o edital de designação da comissão, que é publicado em Diário Oficial e anexo ao processo, a lista de presença da reunião da aferição, que é assinada e anexa ao processo, a ata da reunião de aferição, que também deve ser anexa ao processo, e o edital de resultado dessa aferição, que é publicado em Diário Oficial e anexo ao processo. Agora, enquanto aos procedimentos de aferição. Para os candidatos pretos e pardos, será verificada a fenotipia, a aparência. Em caso de dúvida, será considerado o critério de ascendência. Para a ascendência, será exigido do candidato documento idôneo com foto de pelo menos um de seus genitores, que permita a verificação do requisito. Ele é solicitado apenas em caso de dúvida. Para o candidato indígena, será exigido o seu RANI ou de um de seus genitores. O candidato será ou não considerado PPI após parecer conjunto dos membros da comissão. Agora, sobre a eliminação do candidato PPI. O candidato PPI é eliminado no caso de constatação de falsidade da sua autodeclaração. No caso de constatação de falsidade, o candidato eliminado ele poderá opor pedido de reconsideração no prazo de 7 dias, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data da publicação do resultado dessa aferição. Ou seja, caso a unidade de ensino tenha considerado um candidato como não PPI, a unidade deve aguardar o prazo de 7 dias para que esse candidato possa, sim, entrar com um recurso, com pedido de reconsideração. O pedido de reconsideração ele é dirigido à comissão de verificação, que poderá, se for o caso, consultar a coordenação de políticas para a população negra e indígena, compete à presidência da comissão de verificação, com base na manifestação da comissão ou coordenação de políticas para a população negra e indígena, deferir ou indeferir esse pedido, através de despacho da comissão. Esse despacho ele é publicado em Diário Oficial. É eliminado também o candidato que não apresentar o documento idôneo com foto de pelo menos um de seus genitores, caso solicitado.
e, é claro, aquele que se ausentar no dia designado para a aferição. Espero que eu tenha auxiliado vocês. Se existirem mais dúvidas, encaminhe e-mail para a gente, nosso contato está aqui. No caso das ETECs, é o dgsdad.etec@cps.sp.gov.br. No caso das FATECs, dgsdad.fatec@cps.sp.gov.br. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!